Vai entrando, vai glorificando. Vai entrando e vai enviando aviãozinho, convidando mais pessoas para participar, para ouvir essa palavra abençoada do Senhor Jesus aos nossos corações. Seja bem-vinda à paz do Senhor, Maria. Oh, aleluia! Ele é o Deus do impossível. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Somente tu és Deus impossível, Senhor. E não há outro além de ti. E não desiste do céu. Deus impossível. Oh, aleluias! Ele é o Deus do impossível. Glórias eu te dou, Senhor, pelo seu amor por nós. Sem mais delongas, vamos dar início a este momento precioso que Deus colocou em meu coração. Antes de mais nada, tá? Eu creio que vocês já devem ter enviado o aviãozinho para todas as pessoas que vocês conhecem. E amanhã, gente, desculpa estar mexendo no meu cabelo, é porque eu tô com nervoso que esses fiozinhos ficam pulando, salteando. Já passei o negocinho no cabelo, mas eles ficam me incomodando, tá? Olha, amanhã eu estarei completando mais uma primavera. Assim Deus me concedeu este momento assim precioso. E amanhã estarei completando mais uma primavera na presença do Senhor, mais uma primavera de vida, mais uma primavera abençoada que Deus colocou e me abençoou. E nada melhor do que fazer esta live abençoada, onde eu estarei trazendo para vocês. Paz do Senhor, Paulinha! Seja bem-vinda, preciosa! Eu estarei trazendo para vocês um testemunho, 2 testemunhos, na verdade, do que Deus fez na minha vida, pois eu sou um milagre do Senhor. Um momentinho. Obrigada, meu filho. Eu sou um milagre do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus em Marcos 9, versículo 23. Eu estarei lendo apenas o finalzinho. Todos os versículos que forem citados, eu estarei deixando abaixo na descrição depois que ficar salvo este vídeo. Tá, ok? Tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crer. Quando nós não cremos no milagre, as bênçãos não chegam. Deus, quando eu nasci com uma enfermidade. Eu não podia comer nada derivado a leite. Assim minha mãe me conta. Eu não podia comer biscoito, eu não podia mamar mamadeira, né, com leite, eu não podia comer danoninho, tudo aquilo eu não podia comer. Senão eu passava mal, passava muito mal. A minha mãe conta que meu estado era tão sério, era tão grave, que a minha avó já tinha perdido um filho assim, né, com esse mesmo problema de saúde. Um pouquinho que eu ingeria de leite, eu vacuava sangue. Sim, é complicado falar assim, né, ao vivo, com pessoas que a gente não conhece, mas eu estou aqui para poder falar o que Deus fez na minha vida. Quando eu completei 9 meses nesta luta, 9 meses de vida, ainda era um bebezinho,
Deus colocou no coração da minha mãe para poder chamar todas as pessoas que ela conhecia na igreja, as mulheres do círculo de oração. E essas mulheres foram lá na minha casa, onde é que eu morava junto com os meus pais, e elas oraram por mim, e elas clamaram e elas buscaram ao Pai sobre a minha vida e derramaram a bênção de Deus sobre a minha vida. E quando aquele culto terminou, a minha mãe fez uma prova de fé para com Deus. Pegou um copão de leite, me sentou na mesa e começou a me dar. Quando meu pai viu aquilo, meu pai ficou desesperado. Você tá maluca, mulher? Você vai matar esta criança? E ela ali, ela fez uma prova para com Deus. Se o meu Deus curou a minha filha, nada vai acontecer. E a partir daquele momento, nunca mais eu tive uma hemorragia. Nunca mais eu precisei evitar de tomar leite. Minha mãe hoje em dia, ela diz assim: minha filha, o que te faz mal é você comer demais. Sim, gente. Quando eu era adolescente, eu comia além da conta e passava muito mal. Mas nada se compara àquilo que Deus fez. Nunca mais na minha vida eu vacuei sangue. Nunca mais eu precisei ficar limitada com aquilo que Deus tinha feito, um milagre. Porque quando Deus opera um milagre, Ele opera por completo, sabe por quê? Ele é o Deus do impossível. E assim, no decorrer do tempo, eu fui crescendo e eu me casei, né? Glória a Deus. E quando eu completei 2 anos de casada, se eu não me engano, foram 2 anos de casada, Deus me concedeu uma bênção preciosa, que é o meu menino. E quando eu engravidei do meu menino, eu tive um descolamento de placenta, no qual eu só tinha que ficar deitada. E Deus colocava no meu coração: leia a Bíblia. Aproveita esse tempo para ler a Bíblia, aproveita esse tempo para poder orar. Mas eu não orava, eu não buscava o Senhor. Eu só queria ficar deitadinha, quietinha, pesquisando coisas de neném para comprar depois que eu ficasse boa. E eu também ficava procurando coisas na internet para mim poder fazer logo após que o bebê nascesse. E eu passava o meu tempo todinho assim, pesquisando e às vezes vendo filme na televisão. E Deus colocava em meu coração: você precisa me buscar. Mas eu não buscava, eu não estava obedecendo a voz do Senhor. Isso foi em 2011, tá, irmãs? 2010, meu filho nasceu em 2011. E o finalzinho de 2010. E quando foi, aí eu melhorei, graças a Deus, de descolamento de placenta, voltei a trabalhar. E no finalzinho de dezembro, logo após o Natal, dia 27 de dezembro, eu não esqueço dessa data, eu estava indo para o trabalho e ao descer do ônibus, eu acabei virando o pé e acabei fraturando o tornozelo. Alguns dias depois... Ai, desculpa, gente. Fernanda é uma manteiguinha. É que passa um filme na mente da gente, né? Alguns dias depois, eu comecei a sentir muitas dores na perna. E os meus pais acabaram me levando para o médico, onde foi diagnosticado uma TVP, uma trombose venosa profunda. E ela ia do meu pé até o alto da minha virilha. E os médicos não podiam passar no meu ventre porque eu estava gestando. Então, aquele exame não podia chegar até o meu ventre. E a partir daquele dia eu fiquei internada. Desculpem estar me emocionando, porque é como se fosse ontem. Porque
Deus, quando ele opera o milagre, ele opera por completo. Mas quando a gente fala das coisas que ele fez por nós, é uma mistura de alegria, é uma mistura de lembranças, né? Ai, as irmãs me perdoem. E eu fui direto pro CTI. E eu não sabia o que, assim, tudo que estava acontecendo, porque foi um baque muito grande. Eu pensava que eu poderia morrer. E eu lá, deitada naquele leito, atrás de mim, na cama, tinha uma janelinha bem pequenininha, ao qual eu olhei para trás, assim, e eu vi o céu. E o céu estava se fechando, estava armando um grande temporal lá fora. E através daquela janelinha tão pequenininha, Deus começou a palestrar ao meu coração. Tudo aquilo que ele queria que eu fizesse no início, né, da gravidez, quando eu tive um descolamento de placenta e eu não buscava o Senhor, mesmo sendo evangélica, eu estava, é como se eu estivesse empurrando as coisas de Deus com a barriga. Depois eu faço, depois eu leio, depois eu busco ao Senhor. Mas naquele momento, lá naquele leito, daquele hospital, eu não podia levantar, porque eu estava no CTI, estava em estado grave, mas fisicamente quem me olhava dizia que eu estava bem. E aí Deus começou a palestrar comigo de uma forma assim tremenda lá naquele leito daquele hospital. E Deus foi falando ao meu coração que era necessário eu passar por tudo aquilo. E naquela mesma noite eu tive um sonho. E eu via muitas águas turvas, turbulentas, muitas pessoas acabando morrendo, como se um morro tivesse descendo assim, barro abaixo, e eu não entendi o que estava acontecendo, mas assim, foi muito real o sonho que eu tive. E graças a Deus, alguns dias depois, eu não lembro quanto tempo, eu fiquei lá internada no CTI, eu recebi alta para poder ir para o quarto. E ao chegar no quarto, uma das primeiras coisas que a minha mãe fez foi ligar a TV para ver, não sei se foi minha mãe ou se foi meu esposo, para ver se aquela televisão estava funcionando. E estava noticiando o que tinha acontecido naquele ano, em 2011, no início de janeiro de 2011, em Angra dos Reis, que tinha descido Angra dos Reis e em Petrópolis, se eu não me engano. E o barro tinha descido todo, muitas pessoas tinham falecido, né? Tinha arrastado tudo. E quando eu vi aquilo, foi um baque para mim. Oh, meu Deus, mãe, Deus falou comigo, eu sonhei tudo aquilo. E foi assim, foi tremendo o que Deus tinha. O que Deus tinha me mostrado em sonhos. E foi uma sensação de desespero em ver aquilo que eu estava vendo pela televisão. E eu ali, deitada naquele leito do hospital, eu não podia me levantar. Eu tinha que fazer tudo na cama. É triste falar isso, dói. É vergonhoso para muitas pessoas, mas o que eu estou falando é para você. Não sei se você pode estar passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, mas saiba que Deus, ele é contigo. O mesmo milagre que ele operou na minha vida, ele pode operar na sua também, sabe por quê? Porque ele é o Deus do impossível. E lá naquele leito do hospital, sem poder me levantar, sem poder fazer absolutamente nada, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma tremenda, muito especial. Eu dividia o quarto junto com mais uma cama, mais uma pessoa. Então era um quarto e enfermaria onde só tinha 2 leitos. E muitas das vezes passavam pessoas ao meu lado naquela dentro do quarto e Deus falava, o meu coração me mostrava as coisas, porque tinha pessoas que iam para lá para poder operar o dedinho do pé. Ia mais de 50 pessoas para poder visitar toda hora, um entre e sai, aquelas pessoas desesperadas. E Deus falava o meu coração, olha aí,
Todo mundo desesperado, porque ela vai operar algo tão pequeno. E você passando por uma gravidez de alto risco, como era considerado o meu quadro. Você está aí tranquila. E eu estou trabalhando na sua vida e Deus começava a me usar. E eu começava a levar palavras de fé, palavras de esperança para aquelas pessoas que estavam ao meu lado na cama. Eu creio que de alguma forma esse vídeo um dia pode chegar a uma daquelas pessoas que passaram ao meu lado naquele quarto onde o impossível, Deus se fez presente, pois eu estava ali correndo os riscos de vida, estava grávida, não podia me levantar. Eu corria risco a qualquer momento, se eu levantasse, eu podia cair, acontecer alguma coisa muito grave comigo. O trombo podia subir da minha perna direto para o meu pulmão ou para o meu coração. Mas Deus, em todo momento, Ele ia cuidando de mim. E eu lembro que às vezes, às madrugadas, entrava enfermeiras minto, entrava faxineiras lá dentro do quarto para poder recolher o lixo. E Deus começava a falar ao meu coração para poder falar com elas. Desculpem estar chorando, que eu sou uma manteiguinha derretida, tá, gente? E Deus falava ao meu coração para poder falar com elas. E Deus ia falando. Oh, Deus maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. E assim eu fui conquistando as pessoas, não eu, mas o Espírito Santo de Deus. Muitas delas estavam ali triste, trabalhando triste. E eu fiz tantas amizades, não eu, Deus. Deus fez amizades por mim dentro daquele hospital. Eu não lembro quantas mulheres que trabalhavam na faxina daquele hospital, né, para recolher o lixo, e Deus palestrava o coração delas também. Às vezes, ao domingo, não ia ninguém a me ver no hospital. Minha mãe já estava cansada, foram 3 meses que eu fiquei internada. E aquelas faxineiras iam lá, escondidas, com a Bíblia, dentro do uniforme, para fazer um momento de louvor e comunhão, domingo de manhã. Você vê, eu via em cada momento o cuidado de Deus para com a minha vida. Entrava tantas pessoas ali, e tantas pessoas iam embora, mas iam embora levando um pouquinho de esperança, um pouquinho de fé. Tinha parentes meus e amigos que iam me visitar e falavam para mim assim: nossa, eu estou indo embora, mas eu confesso que eu cheguei aqui com um peso tão grande. Mas com um peso tão grande, com tantas coisas acontecendo na minha vida, e eu estou saindo daqui com um pouquinho de palavra, com um pouquinho mais de fé. Porque você está aí, impossibilitada de levantar. Você está aí, correndo risco de vida, mas você não deixa de levar a palavra do Senhor Jesus. Eu estava fazendo um ID dentro daquele hospital e o meu maior medo era quando eu saísse do hospital. Era não conseguir mais falar do Senhor, era não conseguir falar com o próximo aquilo que Deus queria que eu falasse. Era uma luta do meu próprio eu, a minha carne com o Espírito Santo. Mas o tempo foi passando e Deus foi trabalhando na minha vida. A minha mãe passava o dia inteiro lá comigo. Tadinha dela, ela tinha que cuidar da minha avó. Minha avó, na época, ela era viva. E minha mãe tinha que ficar com a minha avó. E ela ficava
a manhã toda, né, na casa da minha avó, às vezes ia lá, dava o remédio para ela, ia correndo a pé até chegar lá no hospital para poder ficar comigo. Ela ficava o dia inteiro sentada até meu esposo chegar do trabalho. Ele só chegava do trabalho de noite. E muitas madrugadas eu passei sozinha. Sozinha, sem ninguém para poder dormir comigo. E sozinha, sem ninguém ao lado, na cama ao lado, no leito ao lado. Era só eu e Deus e mais ninguém. E eu louvava o Senhor. Eu louvava o Senhor e Deus me tomava de uma forma tremenda. E eu começava louvando, mesmo correndo risco de vida, mesmo não sabendo o que estava por vir, mesmo acreditando nos médicos que meu filho podia nascer e não sobreviver, ou eu não sobreviver. Eu cantava assim às madrugadas. Eu não sou cantora, tá, gente? Eu não sei cantar, mas eu vou louvar aquilo que eu louvava dentro do hospital. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E assim eu louvava as madrugadas, dizendo que Ele é fiel, dizendo que Ele é fiel. E Deus colocava outros louvores no meu coração. Aquele louvor da Elaine Martins, que diz, ceia bem assim. Quando o medo chega e a aflição, não lembro como é esse louvor, mas eu lembro que eu louvava o louvor da Elaine Martins. Tinha outros louvores que Deus colocava em meu coração. Mas o louvor que eu mais louvava era que Ele é fiel. Que Ele é fiel. E ali eu repousava e eu descansava. E muitas das vezes, quando eu abri os olhos, tinha enfermeiras ao meu lado, esperando eu terminar de louvar para poder aplicar o medicamento. E algumas delas estavam debulhadas em lágrimas e Deus me usava de forma tremenda. Não que eu sou merecedora de Deus me usar, não. Mas porque eu estava ali. Porque Deus, Ele queria. Porque era plano, porque era projeto dele na minha vida. E ali eu falava de Deus e eu entregava para aquelas enfermeiras, para aquelas faxineiras, tudo aquilo que Deus colocava em meu coração. E foram 3 meses assim. 3 meses levando o amor de Deus para pessoas que estavam necessitadas, para as pessoas que estavam desacreditadas, achando que iam morrer. Não que eu não pensasse, eu pensava, mas eu fazia aquilo que Deus colocava em meu coração. E no finalzinho da minha gestação, os médicos falaram que eu podia me levantar, mas era muito difícil, porque quando eu entrei no hospital, 5 de janeiro de 2011, o meu filho estava pesando apenas 750 gramas. Sim. 750 gramas. E quando o médico pediu para mim me levantar, eu já estava chegando, quase chegando aos 8 meses, e ele foi ganhando peso enquanto eu estava deitada lá no hospital. E quando o médico me pediu para poder ficar em pé,
Era uma sensação que eu tinha passado ao mercado e pegado toda aquela compra gigante que a gente faz no início do mês e eu tivesse amarrado dentro do meu ventre, porque eu não sabia a noção que era carregar uma criança. E para mim, aquele primeiro impacto foi insuportável. A dor e o peso que eu estava carregando é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Mas mesmo assim, eu fazia aquele esforço e eu ia caminhando, dando um passo de cada vez. E eu sabia que Deus era comigo. E quando foram passando os dias, o Deus, né, falou ao meu coração que ainda precisava mais pessoas, né? Deus me usar para mais outras pessoas e Ele me levaria mais além. E eu não estava entendendo. Até que uma vez eu passei mal. E o médico me levou para a coronária, onde, né, tem pessoas com problemas no coração. Eles acharam que o trombo tinha subido para o meu pulmão ou para o meu coração. E quando eu cheguei naquele hospital, naquela ala, né, do hospital, eu já estava bem. Eu já não estava sentindo mais nada. E eu não entendi o porquê que eu estava ali. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? É como se fosse... como se eu tivesse dormido e acordado lá. Mais ou menos assim, a sensação. E quando eu tava lá, eu ficava, o que eu tô fazendo aqui? Deus falava no meu coração. Tem uma pessoa aqui precisando ouvir uma palavra. E eu ficava, meu Deus, eu não quero sair daqui, me tira daqui. Porque lá era era um lugar horrível. É um lugar horrível porque só tinha pessoas com problema de saúde muito mais elevada. O ambiente daquele lugar era um ambiente pesado, um ambiente carregado, um ambiente onde é que você tentava fechar o olho para tirar um cochilo e você ouvia as enfermeiras, morreu mais um. E eu falava para Deus, Senhor, eu não quero ficar aqui, me tira deste lugar. E durante o dia, eu deitada, eu falava com Deus e eu começava a cantar bem baixinho louvores da harpa. Eu não lembro qual louvor eu estava cantando. E no meu lado tinha uma cortina onde tinha mais um leito. E naquele leito, eu ouvi bem baixinho alguém chorando. Alguém falando com Deus. E Deus começou a usar a minha voz para poder falar para aquela pessoa tudo aquilo que Deus queria. E quando eu terminei, aquele homem que estava ao meu lado me pediu, com todo respeito, se ele podia puxar a cortina para poder ver o meu rosto. E eu autorizei. E quando ele puxou a cortina, era um senhor. E ele falou assim, você não me conhece, eu não te conheço. Mas tudo que você falou é verdade. E eu sou pastor de uma igreja. E as minhas ovelhas me ferem tanto, mas tanto, mas tanto. E as minhas ovelhas me ferem tanto que eu vim parar aqui na coronária. Ele acha, se eu não me engano, acho que ele teve um infarto, um problema sério no coração. E enquanto eu estava falando com ele, veio a minha autorização que eu estava de alta para voltar para o quarto. E foi o único momento em que eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ir agora. Eu quero falar do seu amor para este homem. E o maqueiro me esperando, os meus pais me esperando do lado de fora para mim poder voltar para o quarto, pois eu estava de alta e eu não queria ir embora daquele lugar. Falando assim, chega a ser estranho, mas quando a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida,
A gente fazer o id do Senhor, deixar ele arder dentro da gente, o amor dele, é inexplicável. É inexplicável, é inexplicável. E eu voltei para o quarto. E alguns dias depois eu recebi a notícia que ele havia recebido alta. E ele queria muito que eu fosse na igreja dele, mas eu não me recordava o endereço. Mas ainda arde no meu peito voltar, mesmo tendo passado tanto tempo, arde no meu peito para voltar lá. E Deus, alguns dias depois, os médicos falavam para mim que meu bebê ia nascer. E eu falava assim, ele vai nascer dia tal. Aí eu falava assim, não, doutor, ele vai nascer quando Deus quiser. Aí ele, não, mas a gente tá agendando pro dia, se eu não me engano, era dia 25. Aí eu falei assim, doutor, o senhor pode marcar a data que for, mas meu filho vai nascer na data que Deus escolher. E assim foi. No dia 17, eu passei mal e meu filho nasceu dia 18 de março. Lembrem-se, eu fui para o hospital e eu fiquei internada dia 5 de janeiro e meu filho nasceu dia 18 de março. E os médicos diziam a todo instante que quando eu saísse, né, do centro cirúrgico, né, para fazer a cesariana, meu filho ia para UTI neonatal e eu ia direto para o CTI. Mas, para a honra, glória do Senhor Jesus, eu e o meu filho saímos direto do centro cirúrgico para o quarto. A minha mãe, que me aguardava, ela não entendeu. Ué, como assim você veio para o quarto? Falaram que você vai direto para o CTI. E o enfermeiro, o maqueiro, ninguém sabia explicar. Alguns minutos depois, algumas horas depois, eu não lembro, porque eu estava anestesiada, o médico veio ao meu quarto e trouxe, né, o meu bebê. E o médico entrou, vários médicos pediatras daquele hospital, né, que eu nunca nem tinha visto aqueles médicos, e o médico falou assim: olha, nós fizemos um estudo e ela vai poder amamentar o bebê. Eu já estava conformada que eu não ia amamentar o meu filho, mas eu orava lá no meu íntimo. Deus sabia que eu queria, mas eu estava conformada que eu não podia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me concedeu esta bênção e os remédios no quais fortíssimos que eu tomava não alcançou o meu filho, não foi transmitido através do leite. O meu filho ficou comigo 7 dias dentro do hospital até o colostro poder sair e liberaram o meu filho para ele poder ir embora para receber alta. E foi o momento mais difícil, porque enquanto eu estava grávida, ficar sozinha lá no hospital, beleza. Eu não me sentia sozinha, porque era eu e Deus. Meu filho estava no ventre, ele estava comigo. Mas quando ele recebeu alta, eu descobri que o silêncio de Deus dói. Como dói o silêncio de Deus. Você passar praticamente 3 meses falando com Deus e ouvindo a voz dele é uma coisa, mas você falar com Deus e não ouvir nada é outra completamente diferente. Eu não me lembro se foram 2 dias ou se foram 3 dias que eu fiquei após a alta do meu menino, mas eu lembro que Deus falou o meu coração, usou uma pessoa para falar o meu coração que ainda havia uma pessoa que Deus queria falar através da minha vida, usar a minha vida para abençoar aquela família, aquela pessoa.
E entrou, se eu não me engano, mais 3 pessoas. Entrava e recebia alta, às vezes no mesmo dia, que às vezes ia fazer um exame e logo ir embora. E foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu lembro que eu caminhava devagarzinho até chegar ao banheiro, parecia que era uma eternidade aquele quarto. E eu chegava até o banheiro e eu falava com Deus. Gritava na frente do espelho: Deus, fala comigo. Por que eu falo contigo e tu não me respondes? Ah, como foi difícil. Como foi difícil ouvir o silêncio de Deus. Mas, graças a Deus, na minha última noite lá, eu não sabia que era minha última noite, entrou uma família, né? Uma menina que ia ganhar bebê e ficou com ela a cunhada dela, mas durante o dia passou a família com ela. E Deus palestrou meu coração. E eu orei pelaquela família. E logo de manhã, naquela mesma madrugada, logo de manhã, veio a notícia dizendo que eu receberia alta. E eu fui para casa. Mas é uma sensação horrível você sair de dentro do hospital, que você passou vários dias sem o seu bebê. Foi difícil. Meu bebê já estava em casa. E foram, assim, mais cedo, depois que eu recebi alta, foram semanas horríveis, porque eu não tive resguardo praticamente, porque eu tinha que ficar indo no médico, fazendo exame de sangue quase todo dia, indo no angiologista, indo no outro médico, e era médico daqui, era médico dali, era horrível. E muitas das vezes eu não tinha dinheiro para ficar pagando um táxi, eu não tinha carro naquela época, minha esposa tinha que estar trabalhando, e muitas das vezes eu ia de ônibus e voltava de ônibus com o meu menino nos meus braços. E quando ele completou 4 meses, eu fiz o outro exame da perna. E para a honra e glória do Senhor Jesus, mais uma vez, Deus me mostrou que Ele era Deus na minha vida. E sem Ele eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Não acusou nada. O médico falou para mim assim: você tem certeza que você ficou internada por causa disso? Você tem certeza que você tomava esses remédios? Sim, doutor. Eu passei mal, eu fiquei assim, contei toda a história para ele de tudo aquilo que eu passei dentro do hospital. E ele falou assim: olha, eu vou ser sincero para você. Uma pessoa que tem essa enfermidade, ela tem pro resto da vida cicatrizes. Mas aqui no exame, eu não estou vendo nem a marca de que um dia você teve isso. E sabe o que isso significa, minha querida irmã, meu querido irmão que está me assistindo neste momento? Deus, quando Ele opera o milagre, Ele opera por completo. Ele opera por completo. E eu não precisei mais tomar aqueles remédios que os médicos diziam que eu ia ter que passar o resto da minha vida tomando aqueles remédios. E Deus, Ele é Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível. E o meu filho foi crescendo e com o passar do tempo, ele falou assim para mim: mamãe, eu quero ter um irmãozinho, mas que saia do seu ventre. E eu tinha muito medo de ter outro bebê. Mas você não tem noção do que é ter medo. Eu sabia que o meu milagre já estava comigo. Deus já tinha me dado o milagre, mas eu tinha medo de ter outro filho. E eu falei para o meu filho assim: filho, então vamos orar, porque a mamãe precisa ouvir Deus falando no coração da mamãe. E eu ungia ele com 3 aninhos. Eu ungia as mãozinhas dele, orava e eu pedia para ele colocar no meu ventre. E eu falava assim para Deus: Deus, eu não quero ter a mesma enfermidade que eu tive quando eu estava grávida do meu filho. Eu não quero tomar remédio
nem antes, nem durante e nem depois da gravidez. Os remédios que eu falo são anticoagulantes, que toda mulher, né, que quer ter filho, que teve esse problema, tem que tomar esses anticoagulantes. E Deus, ele é Deus do impossível. E mais uma vez ele provou que ele era Deus na minha vida. Ele mais uma vez provou que ele é o Deus do impossível. Alguns meses depois eu descobri que estava grávida da minha filha. Mas eu procurei médicos. Eu procurei os médicos para poder fazer exames, para poder saber se estava tudo bem. E eu fui no hematologista e eu fiz o exame de sangue. Vamos dizer assim, anteontem, e hoje eu descobri que estava grávida, mais ou menos assim, foi tudo muito rápido. Mas só que eu ainda tinha que mostrar o exame para o médico, né? O exame ainda tinha que ficar pronto. Aí, quando eu mostrei os exames para o médico, ele falou assim: olha, os seus exames, não tem nada constando no seu exame. Tá tudo certinho. Quando você for engravidar, você vai ter que precisar só tomar o ácido fólico, que ele vai te ajudar a manter os níveis do hormônio tudo certinho. Aí eu, poxa, beleza. Aí, na hora que eu ia me levantar, meu esposo falou assim: doutor, mas tem um porém. Antes dela descobrir que estava grávida, ela tinha feito esses exames. Aí ele, grávida? Você estava grávida quando você fez esses exames? Eu falei, sim, doutor, eu não sabia que eu estava grávida. Ele foi lá olhar. Tudo de novo. Eram muitos exames que eu tinha feito. Eu dividi os exames em 3 laboratórios, porque era muita coisa. E ele foi lá folhear, folha por folha. E ele falou assim, olha, você não tem nada, porque se você tivesse, já teria acusado aqui no seu exame. E assim foi. Durante toda a minha gestação, eu não precisei tomar nenhum anticoagulante. Eu não precisei fazer nenhum tratamento. Eu não precisei ficar internada como eu fiquei internada do meu filho. Eu não precisei ficar internada. Eu fiquei internada assim, porque minha menina queria nascer antes do tempo. Ela era inquieta no meu ventre. Ela se remexia demais. E com isso, ela quase nasceu antes da hora. Mas mesmo assim, Deus segurou ela dentro do meu ventre. Sabe por quê que eu estou te contando tudo isso? Para mostrar que Deus, ele é o mesmo que operou lá atrás os milagres impossíveis. E ele é o mesmo Deus que opera milagres no dia de hoje. Não que nós somos merecedores, não. É porque ele é que merece toda a honra, toda a glória. E nós somos o vaso dele. E ele trabalha nas nossas vidas da maneira que ele quer. Nós não entendemos. Nós não entendemos o agir dele. A minha filha nasceu no tempo em que Deus permitiu que ela nascesse. Foi agendado certinho e ela nasceu. O dela precisou ser agendado. E a minha filha nasceu. O meu menino tem 9 anos e a minha menina já tem 5 anos. E nada melhor do que a véspera do meu aniversário para te contar esse testemunho. Porque se hoje eu estou aqui, de tudo que aconteceu, quem está comigo desde o início dessa live, lembra do que Deus fez comigo quando eu era bebê. Se você, minha querida irmã, que entrou agora, não deixe de assistir essa live depois para você ver o que Deus fez comigo desde quando eu nasci. Deus, não que eu seja merecedora, mas porque Ele é fiel. E muitas das vezes eu me pergunto, Senhor, qual é o teu querer na minha vida?
Eu não sou mais especial do que você que me assiste. Você é especial. Eu não sei aonde você está agora. Se num leito de hospital, ou em casa, ou passando por alguma dificuldade, ou até mesmo esperando um milagre de Deus acontecer na sua vida. Talvez uma gestação que há anos você vem pedindo a Deus. Eu quero que você saiba que Deus, Ele é o Deus do impossível. Se Ele realizou na minha vida, não porque eu sou merecedora, mas porque eu tive fé. Porque eu depositei nele a minha confiança. Porque eu deixei Ele trabalhar na minha vida da maneira que Ele queria. Paguei um preço. Paguei um preço. Ele é Deus na tua vida. Ele é o Deus do impossível. Do impossível. Esse testemunho não é para me mostrar dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Não. Eu sou o milagre de Deus. Eu sou aquilo que Deus projetou. Assim como você é. Eu não sei se você está triste, abatida. Eu não sei se você está na sua cama, talvez, chorando, sem forças para levantar. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não esqueceu de você. Você é especial para Deus. Levante-se. Levante-se. Você ainda tem uma vida, como eu posso dizer, uma longa caminhada pela frente. Segura na mão de Deus e vai. Eu quero deixar, antes de encerrar, eu quero deixar para a vossa meditação alguns versículos que eu deixei anotado, que eu ia falar ao longo do testemunho, mas muitas coisas do quais eu falei foi o que eu fui lembrando. Eu deixei anotadinho, tá vendo, no caderno, e eu vou estar lendo para as irmãs. Se as irmãs não conseguirem anotar agora, não se preocupe, porque eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Esses versículos para mostrar para você que Ele é o Deus do impossível, para mostrar para você que Ele ainda trabalha na sua vida, assim como Ele tem trabalhado na minha vida, não por eu ser merecedora, porque Ele é fiel. Isaías 41:10. Ai, gente, calma aí. Deixa eu me recompor aqui, calma aí. Fernanda chorando, calma aí, calma. Ai, pronto. Melhorei um pouquinho, né? Fernanda Manteiga Derretida. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Quem é contigo? Eu? Deus, Ele é contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Era assim que eu me sentia, fortalecida, mesmo estando lá naquele leito, mesmo estando correndo risco de vida. Eu estava confiante em Deus. Em Isaías 53, versículo 4, diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si.
Oh, aleluias! Oh, aleluias! Só quem viveu um milagre como eu vivi, como muitos de vocês têm vivido, têm vivenciado, sabe que esse versículo, a profundidade que tem esse versículo, ele levou sobre si as nossas enfermidades. A minha enfermidade, que era impossível para os médicos, era impossível eu ficar curada, ele levou para ele. Oh, aleluias! Em Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E ele me ajudou. Nos momentos em que eu pensava estar sozinha, ele me ajudou, ele esteve comigo. Em Mateus 19:26, isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Oh, aleluias! Isto é impossível. É impossível uma mulher que seja estéril ter filhos? É impossível. Ei, mas para Deus tudo é possível. É impossível. O que eu passei é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E foi possível o milagre ser realizado na minha vida. Para que eu estivesse hoje, na véspera do meu aniversário de 34 anos, aqui, frente a frente contigo, te dizendo que tudo é possível para Deus. Em Marcos 9:23, apenas a partezinha final, tudo é possível ao que crê. Eu creio. Você crê? Se você crê, minha irmã, glorifica ao Senhor, porque Ele é o Deus que realiza o impossível nas nossas vidas. Em Mateus 17:20 diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Mais uma vez, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Que tremendo. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Oh, aleluias! Em Marcos, para finalizar, em Marcos 11:24 diz assim: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Mais uma vez. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração. Ei, não é para pedir para o médico, não é para pedir para A e nem para B, não. É pedir para Deus em oração. Creiam que vocês já receberam e assim se sucederá. E com este versículo abençoado, com esses versículos abençoados, eu finalizo essa live. Obrigado de todo o meu coração por você ter participado junto comigo até aqui. Eu te agradeço com todo o meu carinho. Obrigado por essa honra, por esse privilégio, por você ter assistido junto comigo até o final. Desculpem por eu ter chorado tanto ao longo da live, mas quando a gente fala, eu falo de Deus, o sentimento é muito mais forte do que eu.
pois eu sinto a presença do Espírito Santo. E quando a gente sente a presença do Espírito Santo, as minhas lágrimas não consigo conter. Paulinha abençoada, eu também amo a sua vida, sua preciosa. Muito obrigada a cada uma de vocês por terem participado. Eu espero do fundo do meu coração que os meus testemunhos tenham abençoado e edificado a sua vida, fortalecido a sua fé. Vamos orar para poder finalizar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Juntamente, Senhor, com essas pessoas, Senhor, que são tão preciosas para ti, que dedicaram, Senhor, esse momento, Pai, tão precioso. Elas pararam, Pai, por alguns minutos, Senhor, para poder assistir, Senhor, esta live, para poder, Senhor, ouvir a tua voz falando ao coração delas, para poder, Senhor, transformar, Senhor, um pouquinho o dia delas, Senhor, para que a fé delas, Senhor, não seja nem pequena nem grande, mas que elas venham ser na medida certa. Senhor, eu te agradeço, Pai, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, por este dia. Eu te agradeço, Senhor, desde já pelo dia de amanhã que tu me concedeste, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me sustentado, tem me fortalecido. Abençoa, Senhor, cada uma que está assistindo, cada um, Senhor, que ainda vai assistir. Abençoa, Senhor, a vida deles. Que tudo aquilo, Senhor, que eles te pedirem em oração, que eles venham a crer que tu irás realizar, Senhor, na vida deles. Abençoa, Senhor, cada um. Dê, Senhor, a cada um, Senhor, um dia abençoado, uma semana de vitória, um mês, Senhor, inexplicável. Abençoa, Pai, estas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. É isso que eu te peço e eu já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Preciosas, fiquem na paz do Senhor. E não esqueçam, Ele é o Deus do impossível. Vou deixar essa live salva, tá ok? Bia, beijos, preciosa. Eu vou deixar essa live salva. Compartilha com aquelas pessoas nas quais você ama e precisam ouvir esta palavra, este testemunho, para poder trazer fé e esperança e mostrar para elas que Deus do impossível continua realizando milagres. Beijos, fiquem na paz.